Vamos falar agora da gripe que está se espalhando pelo Brasil. Os casos de gripe dispararam, por exemplo, em São Paulo. Em um mês, a alta de internações e hospitalizações por influenza na capital foi cerca de 1.338%. Isso mesmo, mais de 1.000%. Isso acontece em meio às internações por Covid-19. Por isso, a gente repercute esse assunto ao vivo com o Dr. João Prates. Ele é infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. João, bom dia. Já queria te perguntar, seja muito bem-vindo ao CNN Novo Dia, e já queria te perguntar se vocês, ao contrário de parte da população que está pensando no Réveillon, na noite de hoje, se vocês estão preocupados com o dia 1º. Bom dia, Glória. Bom dia, Luciana. Prazer. Estamos preocupados. A questão é o seguinte, o que a gente tem visto, São Paulo foi um exemplo muito bom de aumento de casos de doenças respiratórias, mas se olhar outros estados do Brasil preocupam muito também, Rio de Janeiro enfrentando um problema. Nós temos dois problemas. Nós temos os quadros de influenza A, nós temos os quadros de variante Ômicron, né, de Covid, e a gente está muito preocupado, porque todo mundo parece que conhece alguém que foi numa festa aí agora de Natal, de formatura, de final de ano, e se infectou, né? Então, existe uma grande preocupação, sim, com a influenza. A grande questão é uma variante nova, variante Darwin, provavelmente da H3N2, da influenza A, uma das principais causas aí da influenza pandêmica, só que é uma variante que a gente não tinha na última vacina. Então, provavelmente tem uma proteção parcial, uma proteção menor. Além disso, a campanha de vacinação do último ano não foi a melhor de influenza. A gente só vacina para influenza pessoas com fatores de risco, diferente do Covid, que a gente vacinou uma porcentagem muito maior da população. E havia uma preocupação maior com o Covid mesmo. Então, acabou que a influenza talvez tenha ficado em segundo plano. Então, a gente tem dois problemas. A gente tem o Ômicron e a gente tem a influenza que as pessoas não estão vacinadas e elas estão se expondo. Não é tão transmissível, provavelmente, é muito menos do que o Ômicron, mas ainda assim o contato próximo nessas últimas festas aí do final de ano pode ser um grande problema. Então, a gente está bem preocupado, sim, com grandes eventos, com eventos que reúnem muitas pessoas, com essas festas, com eventos de final de ano e até com o começo do ano que vem carnaval, vem outras coisas por aí que podem sim agravar a situação. Doutor, a gente tem duas situações ocorrendo ao mesmo tempo. A gente tem uma pandemia, que é a da Covid-19, e uma epidemia de influenza. A partir disso, o que é preciso fazer? Como se evitar? Enfim, quais são os procedimentos? Bom, primeiro ponto, falando do Covid ainda, dessa variante Ômicron, o que a gente está sabendo? Acabou de sair, 2 dias atrás, estudo do pessoal da África do Sul, lá onde eles reportaram aquele aumento do Ômicron, que mostrou que ele é super contagioso e tudo mais. Então, eles testaram, analisaram os pacientes, mais ou menos 100 mil PCRs, um pouco mais, aí, olhando assim, olha, tive Covid, Ômicron, quantas vacinas eu tomei, como é que foi isso, a vacina protegeu ou não protegeu, que é uma grande pergunta, né? Então, o primeiro dado clínico mais importante que a gente tem agora sugere que a vacina protege talvez um pouco menos para casos leves, mas de um modo geral, quem tomou 2 ou 3 doses reduz muito as hospitalizações e casos graves da Ômicron, né? Então, a vacina, o que a gente tem de dados é que parece que continua muito eficaz, né? Para reduzir mortes, para reduzir problemas. Então, vacinar é essencial, terminar de vacinar todo mundo a segunda dose e esse booster de terceira dose, que pelo menos em laboratório mostra um aumento de 25 vezes dos anticorpos neutralizantes contra a Ômicron, é muito importante. Então esse é o grande primeiro ponto, nós temos que nos vacinar imediatamente para a Covid da melhor forma possível, porque essa é uma das coisas que está causando aumento de atendimentos respiratórios, não é só a influenza. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, em relação à influenza, a gente não tem a vacina agora, nós vamos ter no começo do ano que vem. Então, tomar a vacina de influenza assim que ela estiver disponível é importante. Se você não tomou desse ano, também tome, porque existe uma proteção ainda que seja parcial. Então, existe só a influenza A, existem outros vírus circulando que também vai te proteger. A influenza B e a influenza A, H1N1, outras variantes também, você vai estar se protegendo. Então, primeiro ponto, vacinar. O segundo ponto é evitar esse contato. Aí a gente vai ficar repetindo um monte de vezes a mesma coisa. Usar máscara, lavar a mão, evitar aglomerações, mas eu diria para você que se tiver um ponto que não pode faltar nesse final de ano é o seguinte: se você está doente, se você está resfriado, mesmo que seja uma coisa leve, não veja outras pessoas. Eu acho que se for escolher um para falar, gente, não faça, não vá doente para lugar nenhum. Você não pode encontrar ninguém. Se você está doente, fique na sua casa, no máximo as pessoas ali da sua família que moram com você para cuidar de você, para você se cuidar, ou eventualmente procurar auxílio médico. Isso é muito importante. Então, se for escolher uma coisa para falar tá gripado? Não visite ninguém. Talvez seja o mais importante. E o resto dos cuidados, lavar as mãos
e a gente tem que continuar usando máscara, é uma das proteções também. Tudo que a gente faz para o Covid funciona para a influenza. Então, esse é um detalhe importante a lembrar. Aliás, essa deveria ser, né, doutor, uma regra de boa educação, né? Tá gripado, tá com alguma doença respiratória, não visite ninguém, a gente pode transmitir esse vírus. Doutor, tem muita gente agora que já tomou 2 doses da vacina e até 3 doses e pode estar sentindo algum sintoma, que seja de gripe. Como é que eu sei o que eu estou passando? Como é que eu consigo diferenciar se pode ser, por exemplo, uma infecção por variante Ômicron mesmo, a gente sabe, mesmo com vacina, a gente pode ter o vírus, ou seja, de forma leve ou assintomático, e como que eu posso entender que é uma gripe que eu devo procurar um serviço de saúde? Boa, então os casos leves provavelmente vão ser iguais, né? Vai ser muito difícil diferenciar qual é o vírus. Inclusive pode ser um outro vírus, rinovírus convencional, que circula mesmo, e eventualmente vários outros vírus respiratórios. Então, caso leve é muito difícil. Para o caso grave, o que muda, né? A ideia é assim, os sinais de alarme são mais ou menos os mesmos. Falta de ar é sempre um problema, tá? É meio que o número 1 para sempre. Mas vamos diferenciar um pouquinho para as pessoas entenderem em casa. Primeiro, influenza geralmente piora mais rápido. Então, ela é um quadro que em 2, 3 dias já acontece aquela piora importante, aquela progressão para a pneumonia. Ela começa te derrubando rápido, com febre, com dor no corpo, e se instala o quadro pulmonar, a pneumonia faz forma grave da doença, rápido, 3 dias, 4 dias, ela é bem aguda. E você já está bem doente, quando acomete os pulmões dá falta de ar, precisa de oxigênio, a saturação cai e você precisa ir para o hospital. Essas são as dicas. O Covid, o que muda? Geralmente o Covid piora lá para o 8º, 9º dia da doença. Então é uma doença que você vai encarar um quadro um pouco mais leve, ainda que seja muitos sintomas, você sinta muito mal e tudo mais, mas você não vai ter o acometimento do pulmão tão cedo. O acometimento do pulmão e a forma grave da doença que traz risco para a vida, não é que é de boa ter um quadro leve, mas o que traz risco para a vida e para ser hospitalizado é mais tarde. Então, 7, 8 dias, se a febre se mantém, se você se mantém muito doente depois de uma semana, é quando vai vir a piora do Covid. Geralmente o pico da inflamação do Covid é em torno do 10º dia. E aquela piora vai acontecer do 8º até o 10º. E nesse momento tem que se monitorizar a saturação. Então, falta de ar sempre vai ser um sinal de alarme e a saturação cai nesses dias. E esse é o momento de procurar auxílio. Se você tiver, idealmente, se você tem um quadro que dura mais de 7 dias de Covid, né, ou de quadro respiratório, com febre e tudo mais, telemedicina é uma opção ótima, tanto para influenza quanto para Covid. Então, a dica é, falta de ar, o sintoma está muito importante, está muito persistente, a melhor coisa é fazer uma consulta de telemedicina. Hoje tem exame de farmácia, com preços baratos, menos de R$30, às vezes você consegue ir na farmácia fazer um teste sem fila. Você tem laboratórios que fazem drive-thru, que fazem uma série de procedimentos. A dica é, falta de ar é sempre ruim, e no Covid, mais de uma semana é um problema, é um sinal de alguma coisa pode dar errado. Complementando essa pergunta, eu queria saber exatamente isso. A gente sabe que muita gente infectada ao mesmo tempo pode abarrotar o sistema de saúde, né? Porque as pessoas vão atrás de busca por médicos e tudo mais. Quando ir ao hospital? Essa é a pergunta, que às vezes as pessoas ficam preocupadas e correm para o hospital, correm para o pronto-socorro. E a gente vê aquelas salas cheias de pessoas infectadas, às vezes é Covid, às vezes é gripe, e uma dessa passa uma para outra ainda, uma coisa que não deveria ter, né? Claro, perfeito. São alguns pontos, né? Então, o que muda um pouquinho. Para o Covid, em geral, para a maioria das doenças, quadros leves. Então, você está um pouco de tempo gripado, fica em repouso em casa. Se você tiver dúvida, não estou bem, alguma coisa está me parecendo errada, né? A melhor ferramenta hoje é usar a telemedicina. Você entrar em contato com o médico, uma consulta, ou mesmo com o enfermeiro, com algum profissional de saúde que te oriente. Vários planos de saúde têm isso, o SUS tem isso em várias áreas do país, que você pode telefonar. E você não precisa comparecer imediatamente. Aí você vai ser orientado, vai contar um pouquinho melhor do caso específico, né? Para a influenza, as pessoas que têm... é meio assim, as pessoas que têm uma doença grave é um pouquinho diferente, que tem risco, estão transplantado, idoso, Ou que se você tem, por exemplo, um tratamento oncológico, geralmente são pessoas que têm umas doenças crônicas e que já têm um médico. Então, a dica seria, se você está doente, com febre e tudo mais, fale com o seu médico que te acompanha dos problemas de saúde que você tem habitualmente, porque a gente pode usar medicamento. Então, tem o Tamiflu, ou o Zetamivir, é um medicamento que a gente usa para o tratamento do influenza. E tem que ser começado muito, muito cedo, né, para ter um benefício. E ele é indicado nessas populações especiais, idosos, pessoas com doenças e tudo mais. Então, pode ser que se você tiver uma doença dessas, você telefone para a telemedicina, você seja mais orientado a receber a medicação. Você tem uma condição de risco,
está com gripe, mas você pode piorar. Você tem uma doença pulmonar, você tem asma, né? Você pode falar com o seu médico e falar, olha, o que ele vai falar para você? Ele pode indicar que você vá no posto, retire a medicação. Então, o que muda um pouquinho no influenza é que tem um tratamento bem precoce, que é bem importante. Na dúvida, sempre procurar atendimento. Ligue, tem muita telemedicina, tem coisas online, tem muito acesso hoje a um atendimento de triagem para saber o que você tem que fazer. Talvez seja a melhor dica, né? E se você está doença leve, resfriado em casa, fique em casa, não procure não ter contato com outras pessoas. Talvez seja a melhor coisa a fazer. Doutora, a gente está em um momento agora de aglomeração e também tem um grupo que não foi vacinado, as crianças. Eu lhe pergunto, qual é a preocupação sobre infecção simultânea? Uma pessoa pode pegar a Covid e talvez até o vírus a variante Ômicron e o vírus da gripe ao mesmo tempo. Como que deve ser esse comportamento já no ano que vem, especialmente entre os não vacinados? E aí eu falo das crianças que sempre sofrem tanto com as doenças respiratórias, doutor. Isso é muito interessante, porque de 5 a 12 anos, muito provavelmente nós vamos vacinar todo mundo, né? Tudo está caminhando para isso, os países todos estão vacinando. Ok. Abaixo de 5 anos, olha uma coisa interessante, um contraste aqui. Então, a influenza é uma doença de alto risco em criança. Então, as crianças mais novas, elas têm quadros mais graves de influenza, não é como o Covid. Essa é uma diferença importante. Então, as crianças têm que ser vacinadas e provavelmente estão vacinadas para a influenza, todas. Muito provavelmente, porque isso faz parte do calendário e elas são populações de risco, sim. Então, elas, em geral, vão estar vacinadas para a influenza do ano. Claro, tem a vacina do ano que vem, então vai precisar vacinar de novo. Mas as crianças têm risco de influenza grave, diferente dos adultos. E outra população importante para a gente colocar nesse meio de pessoas não vacinadas, também tem os pacientes que têm uma resposta ruim à vacinação. Então, se você é um transplantado, imunossuprimido, com algum tipo de tratamento, principalmente hematológico, tem tratamentos hematológicos, né, de linfomas, leucemias, em que a resposta à vacinação chega a 10%, até menos, né? Então, significa que sempre entre nós vai ter uma população não vacinada. Então, a gente não tem teste significativo, não tem grandes estudos ainda com criança até 5 anos para vacinar para o Covid. Então, significa o quê? Tanto para a influenza quanto para o Covid, a gente tem pessoas não vacinadas no meio da história. O que a gente precisa fazer? Vacinar todo mundo que está em volta. Esse é o mais importante, porque você promove uma barreira que dificulta a transmissão. Porque significa o quê? Tem pessoas não vacinadas, beleza. Mas qual é a chance de uma pessoa doente encontrar essa pessoa que não está vacinada? Tem que ser muito pequena. Tem que ter 99% das pessoas em volta dessa pessoa doente estarem vacinadas. Isso é uma grande barreira que protege essas pessoas que estão mais suscetíveis porque a vacinação não funciona ou porque não serão vacinadas, como são as crianças. E lembrar que as crianças são, sim, vetores de doenças virais, em geral. Elas transmitem, sim, gripe, Covid e outras doenças infecto-contagiosas para pessoas do domicílio, para pessoas de casa. Quem nunca ouviu essa história? O filho foi para a escola, voltou resfriadinho, na semana seguinte todo mundo está doente, está com diarreia, está com alguma coisa assim. Aí você vê que na escola estão todas as crianças, um monte de crianças estão doentes. Então, assim, as crianças também são vetores de doenças infecciosas, elas têm que ser vacinadas. E tem que ter uma preocupação também com as crianças, né? Volta às aulas, muita gente. De novo, alguém está gripado? Não vai para a aula. Alguém está gripado? Cuidado, né? Tem que saber e tentar se manter longe dos outros, de novo. Então, e cuidado com aquela história. Criança gripada perto do vô, tem lá um linfoma que faz quimioterapia, pode não ser uma boa ideia para a criança ir visitar o vô nessa época. A gente podia tomar cuidado e manter os dois separados um pouquinho até a criança estar bem de novo. Afinal de contas, a maioria das vezes, os quadros vão ser leves e tudo vai se resolver. Tá ótimo, doutor João Prates, infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista aqui no CNN Novo Dia. Ótimo dia e ótimo ano, né? Obrigado, até o ano que vem.